E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo para vocês falando de duas coisas aí que me impactaram muito, que eu gostei muito de ler, de fazer, de assistir nesses últimos tempos, né? A primeira é uma série que tá na Netflix, inclusive tá tendo uma atualização muito forte na Netflix aí, estão vindo muitas séries novas, tá bem legal. E a segunda é um livro que me marcou muito e eu queria trazer aqui para vocês, falando bem completinho para vocês tudo que eu vivi e eu cresci lendo esse livro, tá bom? Então, primeira coisa sobre a série. A série chama The Chosen, ou Os Escolhidos, como foi traduzido aqui para o Brasil. Ela é uma série que foi feita por um produtor que ele fez um trailer, aí depois foi tão bem, que ele produziu o primeiro episódio e a série explodiu. E agora ele já fez 3 temporadas, já tá indo pra quarta temporada. E aqui no Brasil tinha sido lançada a primeira temporada, e eu acabei assistindo essa primeira temporada. E aí, hoje, inclusive, na sexta-feira, dia 22/12, lançou as outras 2 temporadas. Então já temos 3 temporadas na Netflix aí, para quem quiser assistir. A série tá maravilhosa, incrível. É a série sobre os apóstolos, sobre os escolhidos de Jesus, né? Sobre os 12 escolhidos. E contado de um jeito cotidiano, assim, do dia a dia, de como foi feita a escolha, e trazendo as passagens da Bíblia que a gente tanto conhece, aquele momento em que Jesus pede para Pedro jogar a rede do outro lado do barco, e ele pega os peixes, o momento que ele está recrutando cada um deles, o momento que ele encontra a Lilith, né, a Maria Madalena, o momento em que ele encontra Pedro, André, o Tiagão e o Tiaguinho, né, os dois Tiagos apóstolos, né? Então, cara, é uma série assim que acrescenta muito pra gente, faz a gente crescer demais e deixa muito feliz, porque é uma série assim incrível, incrível mesmo. Ela consegue trazer as passagens de Jesus de um jeito muito didático, de um jeito muito acolhedor mesmo, né? Você consegue se sentir bem vendo Jesus, você consegue se sentir bem assistindo essa série. E aí eu queria trazer aqui para vocês essa indicação, The Chosen. Agora tem as 3 temporadas, então vale a pena aí para quem quiser maratonar, porque é uma série muito divertida e muito instrutiva. Ela consegue te trazer muita coisa boa. Então eu deixo aqui minha recomendação muito forte mesmo, certo? E aí vamos passar para a segunda recomendação aqui do final de semana. O livro chama Coragem de Não Agradar. Eu não li esse livro em específico, eu escutei. Então foi um audiolivro, um audiobook, para quem não conhece aí. Tem inúmeros, infinitos aí no YouTube de pessoas que leem o livro para você escutar. Isso é muito interessante. Até aqui no meu canal, o meu livro, inclusive, está em audiolivro e eu estou fazendo um outro livro aí em audiolivro para quem quiser escutar, que chama Deficiente, porque fui um, estou lançando vários capítulos aí por vídeo. E esse livro, ele fala de uma filosofia, a filosofia adleriana, né? Uma filosofia que ia de encontro com as ideias de Freud. Então é uma psicologia que ele fala sobre a gente ter coragem de não agradar sempre, sobre a gente tentar viver a nossa vida e não ficar tentando agradar o outro. Então é um livro assim incrivelmente instrutivo. Você aprende sobre uma filosofia nova e você tem dicas de como aplicar ela no seu dia a dia. Por isso que ele fez tanto sentido para mim, porque ele traz ainda instruções. Então ele é feito da seguinte maneira: ele é uma conversa entre o filósofo, que é um seguidor do Adler, com um aluno que está questionando ele, perguntando o que ele acha, como que ele convive com aquilo, como que ele faz aquilo. E aí você, por meio desse diálogo entre os dois, você acaba se colocando ali no lugar daquele aluno e consegue aprender especificamente com eles, entendeu? Então ele é um livro que traz muita coisa boa, traz muita filosofia para a gente ficar raciocinando e pensando depois sobre tudo que a gente vem vivendo aí na vida, sobre os momentos em que a gente tenta agradar demais, que a gente tenta suprimir o que a gente acredita e o que a gente quer, tentando agradar o outro. A parte da separação de tarefas para mim foi uma das partes mais importantes aí, foi muito boa mesmo. E aí eu queria trazer para vocês até as anotações que eu fiz sobre o livro, porque como é um livro instrutivo e um livro que traz muita coisa, eu anotei algumas coisas aqui no meu caderninho sobre mensagens que foram importantes para mim, que eu queria trazer aqui para vocês, que pode acrescentar para vocês em alguma coisa.
Então, primeiro, uma frase importante para a vida que o livro trazia, né? Que eu achei que é uma frase que marcou muito para mim. É uma das frases assim que para mim são as mais mais importantes assim que rege aí a vida e que eu acho que todo mundo deveria ter essa frase aí como uma coisa para si. Ela tem até em camisetas assim de tão importante que é a frase. Eu já vi camisetas com essa frase e eu não sabia que era de um filósofo que ele é citado no livro, inclusive. E aí tem autoria de várias pessoas, um monte de gente recebe autoria por essa mensagem, mas no livro ele traz como um filósofo que falou. E a frase é a seguinte: Senhor, dai-me serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar, em que a gente fica extremamente frustrado, extremamente triste, depressivo porque a gente não consegue mudar alguma coisa, coisas impossíveis de serem mudadas, e aí a gente tem que ter serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, tem que ter coragem para mudar o que pode ser mudado. Então, às vezes, tem coisas que podem ser mudadas, mas que a gente não tem coragem, que a gente não consegue mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra, para distinguir o que não dá para ser mudado e você só aceitar, e o que dá para ser mudado e você tem que ter coragem. Então, essa frase marcou muito, muito, muito o meu dia a dia mesmo, o que eu venho passando. Essa frase aqui foi de extrema importância na minha vida. E além disso, eu anotei algumas coisas. Principalmente o capítulo de separação de tarefas, para mim foi o que mais fez sentido e foi o que mais me marcou. Então eu anotei alguns tópicos aqui, né? A tarefa de não aceitar algo ou alguma coisa não é nossa. Então, às vezes, você fica preocupado com o que o outro vai achar, se ele vai aceitar ou não. Por exemplo, você recusar alguma coisa, você falar um não. Você fica, meu Deus, será que ele vai ficar chateado? Será que aquela pessoa vai ficar triste? E não, a tarefa dele aceitar ou não é dele. A sua tarefa falar ou não que você, se você não quiser fazer alguma coisa, né? Tudo que você pode fazer em sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Então você tem que escolher o melhor caminho, você tem que fazer aquilo que você acredita, mesmo que isso possa magoar alguém. Mas se aquela pessoa ficou magoada, é tarefa dela, ela que tem que se mudar e se entender com aquilo, né? Não é tarefa nossa, você não vai conseguir mudar o que a pessoa pensa. Não se pode preocupar com a tarefa que é dos outros e supor que é nossa. Tem que fazer essa separação. Só você se preocupa com a sua aparência. Essa é uma coisa que a avó do filósofo falava, e às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa aparência. Meu Deus, o que vão achar de mim? Eu vou estar usando tal roupa, eu vou estar de tal jeito. E não, ninguém se preocupa com a sua aparência. É tarefa da pessoa. E é impressionante isso, porque às vezes a gente se preocupa demais com o que os outros vão achar e os outros não estão nem aí pra gente. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas. Você não tem qualquer controle do que os outros pensam, porque no livro o adolescente, né, o aluno, fala assim: nossa, eu tenho muita espinha, eu me preocupo muito com o que os outros vão achar. O que os outros vão achar quando ele vê o seu rosto é tarefa deles. Não cabe a gente não pode ter controle sobre o que os outros pensam. Isso é uma mensagem muito legal, né? E a gente tem que perceber qual que é a nossa tarefa e não usar outras coisas como desculpa. Por exemplo, eu não faço meu trabalho bem feito porque o meu chefe é ruim. Você está usando a desculpa de que o chefe é ruim para não trabalhar direito. Olha só que pensamento diferente, né? Às vezes a gente usa como desculpa alguma coisa para não fazer aquilo que a gente deveria fazer. Então, eu só não faço meu trabalho direito porque meu chefe é muito difícil. Não, você está usando a desculpa para não fazer seu trabalho direito. Você tem como meta, isso é legal no livro também, ele traz como meta, você tem como meta o fato de que você não quer fazer o seu trabalho. E aí você coloca objetivo nisso e você acaba usando isso como desculpa. Bem interessante também. Não quero trabalhar, por isso crio um chefe horrível. Ou não quero reconhecer que sou incapaz, por isso crio um chefe horrível. Essa é a etiologia. Então, no livro também traz essa questão da etiologia, que é bem importante, né? O chefe ele precisa lidar sozinho com as emoções dele, de descontar a raiva em mim, separação de tarefas. Então, se ele desconta a raiva em mim, se ele é um chefe difícil, isso é tarefa dele, ele que tem que mudar. Eu tenho que fazer o meu trabalho por mim mesmo, né? O que devo fazer é enfrentar as minhas tarefas em minha própria vida, sem ficar mentindo, né? E aí, como é que é feita a separação de tarefas, então, de uma maneira prática, para a gente tentar finalizar aqui o vídeo, né? Primeiro, perguntar de quem é essa tarefa. Então, você tem que perguntar. A tarefa de ver o meu rosto e achar o meu rosto bonito ou feio
é tarefa da outra pessoa. Fazer a separação de tarefas com calma, demarcar até onde vão as minhas tarefas e a partir de que ponto se torna tarefa da outra pessoa. E o terceiro ponto é policiar-se para não intervir na tarefa da outra pessoa também, né? A gente não pode ficar intervindo na tarefa da outra pessoa. E não permitir que ninguém intervenha nas suas tarefas. Então, basicamente é isso. Uma parte bem prática e bem simples aí para a gente tentar fazer essa separação de tarefas, né? Porque para mim foi a parte mais impactante, mais importante do livro para mim, foi o que mais fez sentido na minha vida, beleza? Então é isso, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. O livro Coragem de Não Agradar, aí eu dou nota 5 de 5, maravilhoso. Realmente fez uma diferença na minha vida, e The Chosen também, nota máxima, facilmente. Foi uma série aí que me marcou nesses últimos tempos, uma série que eu achei muito boa e que me trouxe alegria. Realmente eu fiquei feliz de ver a série. Beleza? Então é isso, eu fiquei com as duas recomendações aí. Quem quiser, tem o audiolivro aí, é só colocar Coragem de Não Agradar audiobook no YouTube. Vão ter vários canais aí que fizeram e vale muito a pena. Tem o que eu assisti, dura 6 horas e 55 minutos, o que eu ouvi, né? E tá muito bem feito, beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, falou!